Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindas à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. E hoje, na nossa programação especial de sábado, nós teremos aqui como convidado o professor Filippo Ferrari. Isso mesmo, gente, o professor Filippo Ferrari é o novo integrante da equipe de idiomas da Rede Pedagógica. Professor Filippo, professor de italiano. Você já pensou em aprender, em estudar a língua italiana? Não? Fica aqui com a gente nessa live para que você possa conhecer um pouco mais sobre essa língua, sobre a cultura, sobre a história e para que você possa conhecer também o professor Filippo, que já já vai estar conosco aqui nessa transmissão. Eu já vou participar e você pode deixar também sua pergunta, suas dúvidas nos comentários. Olá, professor Felipe, tudo bem? Buonasera, tutto bene, grazie. Olha só que legal, já chegou falando aí o italiano, né? Para surpresa de muitos, e também Sì, aguçando aí a nossa curiosidade em relação a essa língua. che bene. Professor Filipe, seja muito bem-vindo à rede pedagógica. Eu queria que você verificasse seus fones, porque eu estou ouvindo um pouquinho da minha voz, está dando um pouquinho de eco. Veja se ele está Ah, é? bem plugadinho no celular. Certo. Parece que tá. Tá ouvindo, Ótimo. né? Sim. Melhorou? Melhorou? Melhorou sim. Você tem algum outro dispositivo aí perto que está assistindo a nossa live? Eu acho, talvez sim. Talvez sim. Ah, sim. Vou verificar aqui. Ah, ok. Joia. Desculpa. Para a gente não ter esse retorno aqui no áudio. Professor Desculpa. Filipe, que bom que você veio, que bom que você está aqui com a gente. Muita gente já está ali cumprimentando aqui nos Muito obrigado. comentários. Aqui na rede pedagógica nós temos, em geral, educadores, professores, não apenas do Brasil, mas também de outros países que participam conosco, que participam aqui das transmissões, das nossas formações ao vivo, formações online. Agora, professor Filipe, você está em casa, né? Agora que você faz parte aí da equipe da rede pedagógica de Sim. idiomas, eu quero que você fique bastante à vontade e gostaria de lhe pedir que você se apresentasse, porque nós queremos conhecer você, queremos conhecer a sua história com a língua italiana. Ah, muito bem. Então, espero que tenha melhorado Tá o ótimo. som. Tá ótimo? Melhorou? Ok. Muito bem, então eu acho que já dá para perceber pelo meu sotaque que eu sou italiano nativo. Então, não sou brasileiro nativo, sou brasileiro também, naturalizado, mas nasci na Itália, vivi quase a minha vida inteira na Itália. Eu moro no Brasil há 7 anos, sou professor de italiano. A minha formação, eu sou formado aqui no Brasil em letras, português e inglês, mas eu ministro aula de italiano. Eu prefiro porque, sendo que sou italiano nativo, conheço muito bem a cultura italiana, além da língua, e eu prefiro passar para os alunos não apenas os conhecimentos gramaticais, ou como conversar, mas também a cultura, que para mim é muito importante. E a Então, eu língua acho italiana? muito Sim. interessante. Desculpa, não, não, não. A língua italiana é muito bonita, né? Muito sonora. Muitas das vezes a gente não tem a oportunidade de conhecer mais de perto, porque se a gente não estuda precisamente o italiano no Brasil, em geral a gente não vai acessar senão pela música ou pela literatura, né? Inclusive a Tatiane, que está participando aqui da transmissão com a gente, está comentando que o italiano é muito mais bonito que um buquê de rosas, porque também é uma língua aí muito relacionada ao romantismo, não é verdade, professor? É verdade, é verdade. A língua italiana, vamos dizer que para os italianos, o pai do romantismo foi o Alessandro Manzoni. Se alguém teve a oportunidade de
ler a obra mais importante dele, chama em italiano I Promessi Sposi, então os promessos esposos, tipo, vamos dizer que para mim, a obra mais importante, o que mais representa o italiano moderno, o mais próximo do italiano moderno, do romantismo, então estamos falando de 1800. Ah, certo. Exatamente. Então, essa aqui é a parte do italiano mais moderno. É claro que já os italianos consideram o pai fundador do idioma italiano o Dante Alighieri, que eu acho que vocês todos pensam, mas o Dante Alighieri italiano, a Divina Comédia para vocês é muito fácil para vocês italianos. Não é não. Porque o italiano Dante Alighieri é um italiano muito, não muito, é um italiano mais distante, não é tão próximo como poderia ser o italiano do Alessandro Manzoni, que acabei de mencionar como no período do romantismo. Então, Dante Alighieri, ele escrevia usando um dialeto florentino, ou seja, da cidade de Florença. E naquela época a Itália era dividida em todos os estados, monarquias, repúblicas, então não era um país unificado como é hoje. Portanto, o idioma naquela época era um dialeto florentino, claro, com uma grande influência do latim. Ah, certo. Aproveitaria até, inclusive, para perguntar, né, se o italiano, aliás, eu suponho que não, é claro, mas você poderia nos contar mais a respeito disso. Em que países é falada a língua italiana? Uhum. Olha, eu acho que muitas pessoas hoje ficarão surpreendidas, porque o italiano, claro que além da Itália, temos outros países onde o italiano é o idioma oficial. Às vezes nem pensamos, mas um país muito simples de pensar é o Vaticano. O Vaticano, no Vaticano, o italiano é o idioma oficial. E depois na Itália dentro da Itália temos uma outra república, que é a República de São Marino. O idioma oficial é o italiano. Mas fora do território italiano, porque já a República São Marino e a cidade do Vaticano ficam dentro do território italiano. Mas fora do território italiano, como falei, muitos com certeza serão surpreendidos, mas o italiano é idioma oficial na Suíça. Na Suíça, olha só. Na Suíça, é dividida, como a Suíça é dividida em 3 partes. Tem uma parte que fala francês, uma parte alemão, e uma parte que fala italiano, que, claro, é a parte mais próxima com a fronteira italiana. Então, oficialmente, podemos falar italiano também na Suíça, e também oficialmente, tem lugares na Eslovênia, onde podemos falar italiano, e na Croácia. Na Croácia, mais na Istria, que é uma região da Croácia que pertencia à Itália até a Segunda Guerra Mundial. Então, temos muitos que eram italianos. Então, hoje em dia tem uma comunidade ainda muito forte italiana e até na Eslovênia. Olha só, e você que é naturalizado no Brasil, como que você percebe essa similaridade das línguas, né? Que a gente consegue estabelecer algumas similaridades, alguma proximidade, né? Pelo simples ouvir. Dá para compreender o italiano um pouquinho, ainda que a gente não se dedique a estudá-lo. Você pode falar para a gente, professor Filipe, por que isso acontece? Pode explicar para o pessoal aí quais são as conexões, né, existentes entre a língua portuguesa e a língua italiana? Sim, a principal conexão que a língua portuguesa e a língua italiana são 2 línguas neolatinas. Então, são 2 línguas línguas romances, né? Romanza, fala em italiano, a língua romanza. Então, temos essa raiz do latim que aproxima muito os 2 idiomas. Além do italiano e português, temos o espanhol,
o francês, e também temos o romeno. O romeno também é um idioma neolatino, então esses idiomas são idiomas bem parecidos, por alguns aspectos, é claro que depois temos palavras diferentes, mas eu acho que ao longo de uma conversa conseguimos entender alguns detalhes, não é tão difícil. E É verdade. a gramática aqui, a gramática italiana é tão difícil quanto a gramática portuguesa, e complexa, né? Muitos tempos verbais. Muitos tempos verbais, as conjugações dos verbos, claro, o gênero, né, o masculino, o feminino, então, isso ajuda bastante, por exemplo, nesse aspecto que você acabou de me perguntar, o italiano e o português, geralmente o que é masculino em italiano é masculino em português e vice-versa. Já isso não acontece, por exemplo, com o alemão. O alemão, já, às vezes, o que é masculino em português e em italiano, em alemão é feminino, ou é neutro, que não existe em português e em italiano. Verdade. Então, quem se pretende, né, estudar, aprender o italiano, vai encontrar algumas similaridades na língua, o que pode contribuir, não é, professor, nesse processo aí de aprendizado. E quando a gente se propõe a estudar o italiano, qual que é a trajetória esperada do aluno? Assim como em outras línguas, estudamos o italiano básico, intermediário, avançado, como que é? Conta pra gente. Sim, como acontece com os outros idiomas, temos o italiano básico, intermediário e avançado. Isso, vamos dizer que usamos esses nomes de básico, intermediário e avançado aqui no Brasil, porque já na Europa temos níveis, então nível A1, nível A2, nível B1, B2, C1 e C2. Então, são níveis que na Europa as pessoas perguntam qual nível você fala? De italiano ou de inglês, porque também inglês, né, idioma europeu, francês, então qual é o seu nível? A1, B1? Isso é muito importante, conhecer o próprio nível, o nível europeu que temos, porque, por exemplo, a maioria dos estudantes aqui no Brasil, de italiano, eles estudam português e italiano, desculpa, estudam italiano porque eles querem a cidadania italiana. Ou são descendentes de italianos, ou eles são casados com pessoas que têm a cidadania italiana. Então, o que acontece? Por exemplo, o nosso ministro do interior de 2 anos atrás na Itália, que na Itália também muda muito, com uma frequência muito rápida, então, ele fez uma lei que agora, para quem é cônjuge de cidadã italiano ou italiana, tem que aprender o italiano, tem que fazer uma prova de italiano e tem que ter, como mínimo, o conhecimento do italiano nível B1. Então, B1 corresponde ao nível intermediário / avançado. Então, isso é importante saber. Entendi, né? Para esse processo aí de obtenção da questão da cidadania, não é verdade? Exatamente. E claro, né? Muita gente, como você está dizendo, o italiano, né? Enquanto povo mesmo, eles são muito voltados para a família, para as raízes, não é verdade, professor Felipe? Na cultura italiana existe algo muito forte relacionado às tradições, à família, né? Então, geralmente, quando o brasileiro tem de fato alguma conexão, né, antepassados que de fato eram italianos, o pessoal sempre busca, né, se reconectar com essas raízes por meio da cidadania, né? Sim. Então, esse é um processo muito comum entre italianos e brasileiros, não é verdade? Exatamente. Eu acho muito positivo isso por parte dos brasileiros que conseguem adquirir a cidadania italiana através de um avô, uma avó, vamos dizer, de ancestrais italianos. É muito bom, porque muitas pessoas que eu conheço, muitos alunos que eu já tive,
me falaram, professor, mas como que eu me apresento na Itália? Eu chego na Itália, mostro meu passaporte italiano e eu não sei falar uma palavra em italiano. Não, eu não quero passar essa vergonha, então muitos se aproximam porque tem cidadania italiana e não sabem falar uma palavra. Então eu acho muito legal isso, muito interessante. E as pessoas querem se aproximar por causa da cidadania, falando, eu quero ter esse conhecimento, eu quero falar essa língua porque sou cidadão italiano. Muito bom, professor. Queria também que você conversasse com a gente aí sobre alguns aspectos, né, culturais relacionados à língua e dos países, principalmente a Itália. Nós que somos brasileiros não podemos negar que ao se falar em Itália, nós lembramos da boa culinária italiana com que tanto nos identificamos, né? Queria que você contasse também um pouco, falasse um pouco sobre isso pra gente, ou quem sabe trouxesse algumas curiosidades em relação à culinária italiana, ou fizesse aí alguns apontamentos dessa proximidade entre a culinária brasileira e italiana. O brasileiro se apropriou, né, de muitos dos aspectos da culinária italiana, como da própria pizza, né, que é muito forte também essa cultura no estado, na cidade de São Paulo. Mas conta pra gente, mostra pra gente a tua impressão a respeito disso. Bom, eu acho que primeiramente uma coisa muito interessante é quando perguntamos às pessoas quais palavras você conhece em italiano. Geralmente as pessoas respondem pizza, lasanha, gnocchi. Então, a parmegiana. Então, eu acho interessante isso, que as palavras italianas que as pessoas mais conhecem são todas palavras relacionadas à comida. Então, isso eu acho muito interessante. E cannelloni, né? Não posso esquecer, tem vários. Muitas vezes, professor, a gente até usa essas palavras achando que, sem saber que são italianas, né? É verdade, porque uma pessoa que nasce aqui está tão acostumada a falar a palavra gnocchi que fala, mas como assim? Não é um prato brasileiro? Eu acho isso muito interessante. E eu acho também muito interessante como em português foi traduzida essa palavra, porque se a gente reparar, em português não existem palavras que começam com NH. NH não existe, só a palavra gnocchi. É verdade. Né? Não existem. Então, por que a palavra gnocchi começa com NH? Porque em italiano, gnocchi, como que é escrito? Gnocchi é com GN. GNO é como se fosse NHO em português. Ah, sim, eu vou até colocar aqui nos comentários. GNO, como seria? GNOCCHI. Gnocchi, como se fosse gnocchi, né? Mas Como é se fosse gnocchi. gnocchi, isso, exatamente. E a pronúncia em italiano seria gnocchi? Exatamente, porque GNO é gno, a pronúncia, e CHI é ki, como se fosse um QUI, QE em português. Portanto, essa palavra foi, em português, foi adaptada à língua portuguesa perfeitamente. Pegando o som da palavra em italiano, a pronúncia da palavra em italiano, adaptada à ortografia da língua brasileira, portuguesa. Portanto, eu acho muito interessante. É verdade. Acho muito interessante, porque não existem outras palavras em português que começam com NH. Eu não conheço, pelo menos. Pode ter, mas eu acho que não tem, em geral. Então, essa aqui é uma palavra muito interessante. Ou, por exemplo, uma coisa que eu adorei aqui no Brasil foi o quê? A parmegiana. Você fala, nossa, esse é um prato italiano que vocês comem todos os dias, não, mas com muita frequência. Na verdade, não. Essa parmegiana que tem no Brasil é um prato tipicamente brasileiro. Eu nunca comi essa parmegiana na Itália. Eu vou explicar o porquê. Ou seja, a parmegiana na Itália é feita com esse molho de tomate, sim.
Mas na Itália não temos a carne. E não, temos a berinjela fatiada e frita. Então, é berinjela fatiada frita, molho de tomate e queijo parmesão, claro. E, É uma parmegiana, mas vegetariana, né, professor? exatamente. É um prato mesmo para vegetarianos, e não apenas para vegetarianos. Então, no Brasil, eu descobri esse prato parmegiana, eu esperava um prato com berinjela e tudo, e na verdade eu vi que tem a opção pode ser com filé de carne ou frango, achei muito interessante e gostei, na verdade muito boa. Foi uma adaptação muito boa, eu gostei Cara, que muito. interessante. Sim, tem muitas coisas, por exemplo, aqui no Brasil vocês têm a palha italiana. Aí as É pessoas me verdade. perguntam, a palha italiana, você gosta de palha italiana? Eu pergunto, o que seria essa palha italiana que eu não conheço? Né? Então, na Itália não tem essa palha italiana, tem algo parecido, mas essa palha italiana que tem aqui no Brasil não existe. Como, por exemplo, quando pedimos uma salada, tem um molho italiano. Qual é o molho italiano? Eu não sei qual é na Itália. Fui enganada, professor. Jurava que vinha lá da Itália. Esse molho italiano, adoro na salada, esse tempero Não, gostoso. na Itália não existe, porque a gente tempera a salada com azeite, vinagre balsâmico, aceto balsâmico, né? Pimenta do reino e sal. Só isso. Esse aqui, para mim, é um molho mais italiano. Que interessante, muito interessante isso, né? A questão da palha italiana, né? Para quem não conhece, mas Sim. eu acho muito difícil também não conhecer. É aquele docinho, né? Que o pessoal faz com pedaços de biscoito, o brigadeiro, e depois de criar as camadinhas, passa assim no açúcar refinado. Que Exatamente. de Na Itália italiano não temos. tem nada, mas é bem gostoso, hein? Sim, é muito gostoso, muito gostoso. Mas eu acho interessante, né, esses nomes, ou tipo, aqui no Brasil, um pão italiano. Um pão italiano. Verdade. Se eu entrar na padaria na Itália e pedir um pão italiano, o padeiro olha para mim e fala: temos 50 tipos de pães aqui. São todos italianos, porque então não é um tipo só. Não é que existe um tipo. Existem vários tipos de formatos de pão, de farinhas de trigo, farinha de cereal. Então existem vários formatos e o pão italiano não é só um como aqui no Brasil. E os Olha aí. sorvetes, professor? Porque também temos referência dos sorvetes italianos como Sim, excelentes sorvetes. Tem de sim. fato essa diferenciação? Você percebe? Os italianos gostam mesmo muito de sorvete? Os italianos só ficam o ano inteiro esperando o verão para a gente tomar muito sorvete, né? Na verdade, o sorvete italiano, eu acho que é um sorvete muito, sim, é muito famoso. O sorvete siciliano, por exemplo, é um sorvete feito de limão, porque limão, como aqui falam, limão siciliano, né? Um limão típico da Uhum. Itália. Então é muito famoso. Mas aqui no Brasil, eu acho que hoje em dia não falo os nomes das várias casas que produzem sorvetes, mas tem sorvetes que têm uma qualidade muito alta e está bem parecida com a qualidade italiana. Ou seja, não, nem parecida, bem praticamente igual. Então eu acho que hoje em dia aqui no Brasil tem possibilidade de saborear um ótimo sorvete italiano. Sorvete eu falo, claro, não estou falando de picolé, né? Mas estou Uhum. falando mesmo, ou o clássico din-din que tem aqui no Brasil. Na Itália não tem din-din, professor? E temos mais um picolé de fruta. Din-din já é algo que na Itália não temos praticamente. A Esta Itália está é perdendo aí, porque din-din é maravilhoso, né? Aqui no muito bom. Brasil, inclusive, tem vários nomes, sabe?
Muita gente conhece como din-din, em alguns estados do Brasil é conhecido como sacolé, lá em Minas Gerais, de onde eu vim, né, é conhecido como chup-chup, mas não tem criança e não tem adulto que não goste, é mesmo muito gostoso. Nunca pesquisei a respeito da história desse geladinho, né, como é chamado também, mas quem sabe é uma invenção realmente aí dos brasileiros. Eu acredito que sim. A professora Juliana, né, que é professora do alemão aqui na rede pedagógica, inclusive está comentando aqui, né, que o gelato italiano é o melhor. Na verdade, eu concordo com ela, não porque eu sou italiano, mas por causa que é muito bom. E na Alemanha existem muitas gelaterias, né? Como a gente fala, gelateria, é, de italianos que abriram na Alemanha, porque os alemães estão apaixonados pelo sorvete italiano, pelo gelato italiano. Eles querem gelato italiano no café da manhã, durante a época do frio, do calor, qualquer período do ano. Os alemães estão apaixonados pelo sorvete italiano. Eu percebi quando estive na Alemanha, né, que eles gostavam muito de tomar sorvete com café, o sorvete Sim. gelado mesmo, e o café quente mesmo, e toma tudo junto e é uma delícia. Sim, sim, é verdade. Na Itália esse sorvete com café se chama affogato al café. Affogato al café, que é um sorvete dentro do café. Excelente, professor. Professor, eu queria que você contasse também para a gente um pouco da sua história com o Brasil, né? Como você disse, você é italiano, naturalizado aqui no Brasil. Sim. Queria que você contasse um pouco dessa sua história, a sua infância, ela foi na Itália, como que foi isso? Conta pra gente. A minha infância foi na Itália, sim, e eu tive um pouco uma história um pouco ao contrário de muitos brasileiros, porque eu tinha a minha bisavó, filha de italianos, no Brasil. Então, a minha bisavó nasceu no Brasil, em São Paulo, e também até a minha avó nasceu em São Paulo. Agora, não sei São Paulo estado, São Paulo capital, disso não sei. Eu só lembro que quando eu era criança, eu tive a sorte de conhecer a minha bisavó e conversar com ela. E ela sempre contava para mim histórias sobre o Brasil. Eu acho que, por causa disso, eu cresci em um ambiente e ela, de vez em quando, ela misturava as palavras com um pouco de dialeto da minha região, dialeto vêneto, com italiano e português. E eu, às vezes, ficava um pouco perdido, porque a minha bisavó, eu lembro que falava, o abacaxi talhava a língua, cortava a minha língua, ela falava. Eu falava abacaxi, eu pensava, mas o que é isso? Eu não entendia, eu era criança. E então eu nasci em um ambiente um pouco assim, com essas histórias sobre o Brasil. E eu acho que essa vontade de conhecer o Brasil começou com a minha bisavó. E até que, enfim, um dia consegui, em 2004, consegui viajar pela primeira vez, passar essa parte de oceano, né? E chegar aqui no Brasil para conhecer o país. E me apaixonei, realmente. Eu acho que eu já tinha essa parte aí que a minha bisavó tinha colocado na minha cabeça. E me apaixonei mesmo, muito, muito bom e tudo. Aí eu pensei naquele dia, nesses dias de férias que passei aqui, falei, não, esse aqui é um país que eu quero conhecer bem, eu quero ter a oportunidade de morar um dia. E depois eu vim para cá e consegui trabalhar, consegui estudar aqui. E hoje em dia estou aqui, estou gostando muito de morar aqui no Brasil, então vamos dizer que a parte mais importante foi essa, mas a minha família, sempre família, está vendo como é?
Sim, sim, essa questão esse apego, né, que o italiano tem com a família, Sim, né? Isso é muito interessante. Muito legal a sua história, professor. Em relação à sim. atuação como professor de italiano, como que você poderia descrever, né, as Uhum. facilidades e as dificuldades do brasileiro para aprender o italiano como uma segunda língua? Bom, eu acho que grandes dificuldades, não existem grandes dificuldades, porque, como eu falei antes, a gramática é uma gramática que é bastante parecida. A dificuldade maior qual é? Às vezes é conhecer a própria gramática portuguesa para conseguir aprender, às vezes, a gramática italiana ou de um outro idioma. Mas nem sempre é fundamental, porque podemos tranquilamente aprender a conversar em outro idioma também sem ter uma base tão forte gramatical. Porque muitos alunos, às vezes, ficam com esse problema de gramatical, e se o professor ficar sempre muito conectado com essa parte de gramática, o aluno não consegue desenvolver a fala. E o que queremos, eu acho que a parte mais importante hoje é aprender a conversar, a comunicação, porque é inútil ter um conhecimento gramatical perfeito e chegamos na Itália não temos experiência no sentido comunicativo. Temos que saber comunicar com as pessoas, conversar, pedir uma informação. Então, muitas pessoas se aproximam mesmo do italiano porque querem viajar, conhecer a Itália, e eu acho isso muito, muito legal, porque é, muitas outras pessoas, no sentido de outras nacionalidades, tipo italianos também, eles pensam que, não, eu quero viajar, conhecer o Brasil, mas eu não preciso aprender o português, de qualquer forma eu vou me virar. Na verdade, brasileiro, eu admiro muito o brasileiro, porque brasileiro quer aprender o idioma para viajar e conhecer outro país. E eles estão aqui, o pessoal está certo, porque já chegar num outro país e saber conversar, saber entender, saber comunicar, é claro que as pessoas conseguem nos receber de uma forma muito melhor. E na E Itália, geralmente os italianos aprendem que outros idiomas? Também o inglês? sim, o inglês desde o ensino fundamental. Certo. Sim, na minha época, não. No ensino fundamental, não. Eu não estudei inglês, eu estudei, vamos dizer, na segunda parte vamos dizer, tipo, no ensino fundamental 2. E aí, no ensino fundamental 2 consegui começar a estudar inglês, mas, por exemplo, a minha região tinha uma possibilidade que a gente podia estudar inglês ou alemão, porque a minha região tem uma fronteira com a Áustria. Sim. Então, temos muitos turistas austríacos, alemães, então tinha essa oportunidade. Certo. Quando a gente escuta, né, professor, o italiano, e você poderia aqui nos ensinar algumas palavrinhas, quem sabe, para a gente aí já iniciar, né, o nosso Sim. vocabulário em italiano. A gente, de fato, percebe similaridades, né, com a língua portuguesa. Aqui no Brasil, inclusive, há alguns anos atrás, tivemos uma novela muito famosa que certamente você já deve ter ouvido falar também, de que os brasileiros gostavam muito, porque ela mostrava sobre a cultura da Itália. Claro que isso, tratando de produções televisivas, sempre distorcem alguns elementos, né? Mas muitas Sim. das pessoas até que acompanham aqui podem se lembrar, nós tivemos uma novela nas televisões aqui brasileiras, que era Terra Nostra, que mostrava da cultura italiana, tinha os personagens, e a gente Uhum. percebe similaridades até nos nomes desses personagens. A gente tinha, se não me engano, né, e o pessoal pode me ajudar a lembrar aqui nos comentários, a gente tinha um protagonista que se chamava Mateus, que seria o correspondente a Mateus, né, na língua portuguesa. Exatamente.
Então tem muito essa questão dos nomes também. Mas eu também já ouvi dizer que a gente pode se enganar em relação a esses nomes em italiano, é Muito, verdade? muito. Eu posso fazer um exemplo, porque Mateus é fácil. Eu falo sempre, eu sou sortudo, porque minha mãe me chamou de Filipe. Aí já aqui um nome que termina com O é um nome que as pessoas acham, não, nome É masculino. masculino, né? Mas, por exemplo, eu tenho um irmão, ele chama Simone. 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 Simone é nome de homem na Itália, porque Ah, o feminino é Simona, com A. hum. Então, isso é bem. Eu sei que para quem é brasileiro é muito estranho. Por exemplo, nomes tipo Daniele é um nome masculino. Gabriele. Daniele? Daniele é um nome masculino, porque o feminino é Daniela. Que interessante. Então, se você Gabriele, se chama Gabriele, Daniele, Simone, chega na Itália, as pessoas vão ouvir Michele. Michele, vão ouvir seu nome e vão achar, opa, que diferente. Muito, muito. E são todos nomes de homem. Andrea, por exemplo, é nome de homem na Itália. Não existe mulher que se chama Andrea na Itália. É um Olha nome só. tipicamente masculino. É Então por isso que a gente já é precisa estranho. aprender o italiano, gente, senão a Com gente passa certeza. vergonha, né? Né? Ou a palavra mais simples em italiano, tchau. Né? Aqui estamos acostumados, uma pessoa fala para a gente tchau, quer dizer que a pessoa está indo embora, está se despedindo. Sim. Na Itália, tchau, também quando encontramos uma pessoa, falamos tchau. Então, tchau significa um oi, olá, bem informal. Falamos tchau para os amigos. Então, quando eu encontro uma pessoa, eu falo tchau, como está aí? E quando eu vou embora, quando estou me despedindo, eu falo tchau, a presto. Então, tchau, até logo. Então, tchau. Vixe, Uhum. tá vendo só, gente? Se a gente não aprende o italiano, de repente a gente se encontra com alguém, a pessoa fala tchau, a gente já vai achar que tá levando fora, né, professor? Tanto que as pessoas falam, mas como assim? Eu acabei de chegar, a pessoa me falou tchau, quer que eu vou embora? Não, é um oi, olá. Que legal. E Então, como essa aqui é você disse, uma essa questão do diferença. gênero dos nomes, né, realmente salta aos nossos olhos e ouvidos aqui, porque realmente é bem diferente, né? Tem o contrário também, professor? Sim, vamos dizer que tem alguns nomes ou palavras aqui em português que vocês usam o masculino e na Itália o substantivo é feminino. Principalmente, às vezes, o que acontece são aqueles falsos cognatos, né? Quais são Uhum. esses falsos cognatos? Por exemplo, a palavra ponte em português, né? Ok. Em italiano não é um falso cognato, mas em italiano a ponte, em italiano é masculino, é o ponte. Em O português ponte. é a ponte. Ou, por exemplo, a palavra que é a mesma palavra, mapa. Em português eu falo o mapa. Em italiano não, é la mapa. Então, a mapa. Em italiano é feminino. Então, existem algumas palavras que são praticamente escritas do mesmo jeito. Mapa tem dois P's. Né? Ponte está escrita do mesmo jeito, mas o gênero é diferente. Ou vale também. Vale em italiano tem dois L's, mas em italiano vale é feminino. Em português, vale é ou vale, é masculino. Verdade. Então é fácil ficar enganado, mas são pequenos detalhes. É claro que Sim, aqui detalhes de gênero, né? Você poderia também exemplificar para a gente alguns dos falsos cognatos? com certeza, com certeza. Por exemplo, voltando na parte culinária, que eu acho que a parte sempre mais interessante, né? Mas para todos. Se eu na Itália, finalmente estou na Itália, quero pedir uma pizza, uma legítima pizza italiana. E eu encontro no cardápio uma pizza que tem como ingredientes pepperoni, Certo. não vai chegar a mesma coisa que chega aqui no Brasil. Aqui Ih, meus pepperoni filhos esperamos. adoram pepperoni, né?
Mas Ah, geralmente o então, pepperoni aqui no Brasil, aí você me conta o que é na Itália, é aquele embutido, bem vermelhinho, exatamente. gostosinho, de origem animal. Exatamente. É um salame, praticamente Uhum, levemente apimentado. é verdade. Na Itália chega uma pizza vegetariana com pimentão. Hum, Então, pepperoni é pimentão em italiano. pimentão. Bem Olha diferente. só, Bem é verdade. diferente, né? E na hora de comer faz toda a diferença, né? A gente vai pedir achando que é uma coisa, vem outra. Sim, é verdade. Eu acho que dá também para ficar triste, porque estamos esperando uma pizza bem gostosa. Aí na Itália, por engraçado, essa pizza que existe, essa pizza pepperoni, a gente chama de pizza diavola. Diavola. Algo tipo de infernal, né, do diabo. Por quê? Porque esse salame é muito apimentado na Itália. Então, Ah, realmente, se eu quiser quando comer uma pizza de pepperoni, como eu conheço aqui no Brasil, lá na Itália eu vou ter que pedir uma pizza diavola. exatamente, E aí, de repente, você vê isso no cardápio, você nunca nem pensaria em pedir essa, que é justamente a que você não, mais quer, né? exatamente, Diávola. é a diavola, Diávola. Também com se V. escreve com V, como é no espanhol, né? Essa Não, questão da fonética. não, 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 em italiano não temos essa diferença como em espanhol, que é escrito um V, pronuncia um B. Em italiano é Não. como em português. O Mas vou V falar continua. diavola. É V Exatamente. mesmo. Isso, diavola, diavola. Diavola, Só que em ok. italiano o D não é um D que se torna um diavola, mas um D mais próximo do sotaque nordestino aqui do Brasil, que é um diavola. Diavola. Di. Uhum. Como Diavola. falariam, por exemplo, nossos amigos pernambucanos, paraibanos, no Brasil, eles falariam diavola, não falariam diabo. Verdade. E o pessoal já gostou desse papo aqui, né? Afinal de contas, a gente falando de comida, falando de pizza em Que pleno bom! sábado, né? Sábado é o dia oficial da pizza aí para os brasileiros, né? Certamente muita gente, ao encerrar essa live, vai pedir uma pizza para comer em casa aí com a família. E aí você já pode ligar e falar assim: manda para mim uma diávola. E aí o atendente vai falar: quê? Então, aquela pizza com salame, aí Interessante, interessante. Você tem outros exemplos, professor, de falsos cognatos para a gente ficar atento, né, e não cometer certos bom, erros aí? sim, por exemplo, uma coisa interessante que eu acho que aqui, inclusive aqui muitos brasileiros gostam de música italiana. Acho que muitos conhecem aquela música do Peppino di Capri, Champagne. É claro, talvez quem acompanha a música italiana mais dos anos 60, é uma música um pouco, claro, um pouco mais antiga. Mas tem um cantor que é bastante conhecido aqui, se chama Peppino di Capri. Aí muitas pessoas falam, mas professor, como fala em italiano, o que significa pepino? Na verdade, pepino em italiano não é como o vegetal daqui, tá? Porque pepino é um diminutivo de um nome que é Giuseppe. Giuseppe é o que aqui é José. Então, Giuseppe Giuseppe é o nome, e o diminutivo é pepino. Então, pepino não é o vegetal, né, que comemos na salada, não, mas pepino é um diminutivo de um nome. E, mas temos vários falsos cognados que temos que prestar atenção, porque nem sempre conseguimos comunicar da forma correta. Mas eu acho que a importância é ter um conhecimento de base e para não fazer esse tipo de erro. Isso, é por isso que é importante, gente, a gente estudar, né? A gente se preparar para uma viagem ou para uma avaliação, realmente de forma consistente, né? Para a gente não pagar nenhum mico, né?
em relação a outra língua, porque quando a gente aprende a falar uma segunda língua também é uma questão de respeito para com as pessoas que são falantes, né, daquela língua, porque a gente chegar, por exemplo, para conhecer o país, e muitos desses países onde é falado italiano, a gente tem sim vontade de conhecer, eu ainda não tive a oportunidade, não sei vocês que estão assistindo a gente aqui nessa live da Rede Pedagógica, e para isso é importante a gente se preparar com certeza. E estudar o italiano pode também abrir portas para você acessar a cultura, né? Muita literatura, também muito de cinema e de música, como o próprio professor Filippo Ferrari mencionou. É por isso que eu faço o convite para todos vocês que nos acompanham aqui na Rede Pedagógica. Vocês podem acessar o nosso portal em www.rpead.com.br e se inscrever no curso de italiano, a princípio sem compromisso, para que vocês sejam notificados assim que o curso do professor Filippo Ferrari começar. Certamente nós teremos aulas na programação do curso que serão gratuitas e você poderá usufruí-las delas sem pagar nada para se aproximar mais dessa segunda língua, né, o italiano. Quem sabe você não se interessa por aprender com mais profundidade, né, essa língua. A professora Juliana está até comentando aqui na live que ela viu um filme italiano ontem, muito legal, né? Então, de fato, a gente pode acessar uma outra cultura, uma outra realidade. Podemos, claro, nos preparar para ótimas viagens aí, não apenas para a Itália, mas para outros países, como o próprio professor Filippo disse. É uma língua também muito interessante, né, para os católicos, como de fato ele mencionou, né, que no Vaticano é falado italiano. Então, certamente, visitar, né, o Vaticano, conhecendo aí do italiano, será uma experiência diferenciada. Sim. Professor Felipe, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente nessa live. Que bom que você está com a gente aqui na rede. Eu espero que nós tenhamos oportunidade. Vamos ter, com certeza, né, de conversar muitas outras vezes assim e trazer o pessoal da rede para participar. Quem sabe numa próxima oportunidade o pessoal já traz assim dúvidas, né? Perguntas a respeito do idioma, a respeito da cultura, para que você possa compartilhar aí sua experiência de vida com a gente, né? E também da sua própria história, porque como você disse, né? Você é italiano, naturalizado no Brasil e agora professor de italiano aqui na Rede Pedagógica. Muito obrigado, Érica. Obrigado a todos que participaram. E só respondo uma pergunta rápida, Claro. que o pessoal comentou, não lembro o nome, me perdoe, não lembro o nome da pessoa, que me perguntou como se fala pepino em italiano. Então, pepino em italiano é cetriolo. Cetriolo. Exatamente. Que legal! Era só para responder, porque eu vi essa pergunta e falei, realmente não falei. E aí, queria também que você nos ensinasse aqui agora, professor, a gente se despedir, por exemplo, num diálogo como esse, né? Você disse que o tchau, ele tem aqui múltiplas funcionalidades no italiano, é para quando a gente chega, sim, é para quando a gente vai embora. Pode ensinar para a gente um pouquinho aqui alguma expressão para a gente se despedir, por exemplo? Com certeza. Então, podemos... tchau é usado mais no informal. Então, tchau é informal entre amigos. Caso queremos ser formais, aí é um arrivederci. 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 É uma palavra só? Sim, é uma palavra só. Arrivederci. Ixi. Vamos lá. Vou escrever no comentário. Ok. Arrivederci. 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 Exatamente. Então, arrivederci, porque esse CI tem um som de ci. Ci. Tanto que, como que eu falo em italiano o ciao em italiano está escrito assim. Escrevi aqui nos comentários. Ciao. Não é ciao, mas é ciao. Ciao. Então eu falo ciao, arrivederci.
Arrivederci. Arrivederci, que eu posso usar qualquer hora do dia ou da noite, quando estou me despedindo de uma forma formal. Ou posso até falar o quê? A presto. A presto é o quê? Até logo. A presto. Exatamente. Até logo. A presto. Ou também os italianos usam muito falar ci vediamo. Ci vediamo seria nos vemos mais em frente. Uhum. Ci vediamo. Ci vediamo. Diamo. Vediamo, che è il verbo ver, Vediamo. è vedere, vedere. Ci vediamo. Escrevi nos comentários. Olha, que legal. Sempre esse ci, tá vendo esse som ci, como se repete? Sempre ci vediamo, arrivederci, ciao. E até agradecendo a sua participação, o pessoal quer aprender a falar obrigado, obrigada. Não sei se tem essa diferença de gênero no italiano, não, né? Em italiano não tem diferença de gênero. Isso já é bom. Facilita um pouco. Então, o obrigado é grazie. Eu escrevi sempre aqui nos comentários. Grazie. 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 Exatamente. Grazie. Gente, não confundir com o espanhol, né? Às vezes a gente acha que é parecido, mas tem uma lógica realmente diferente, porque no espanhol se teria um S, né? E seria gracias. E aqui é grazie. 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 É com o som de C mesmo. Esse C é como se fosse um TSI. Grazie. Eu escrevo como poderíamos pronunciar. Escrevi assim. Como poderíamos pronunciar? Grazie. Grazie. Ah, ok. Grazie. Okay. Não está certo isso, só foneticamente. Para a gente compreender aqui a pronúncia, né? Exatamente. Olha, já estou me sentindo até mais importante agora, professor, que eu aprendi algumas palavras em italiano, que é um idioma muito bonito também, né? Nós já aprendemos aqui arrivederci. Grazie. A presto. Grazie. A presto. Ciao. Ciao. E ci vediamo. Ci vediamo. Já? Que legal! Vamos gastar esse italiano aí, gente. Quando você encontrar com alguém aí, ou estiver conversando no WhatsApp com alguém, já joga ali um tchau, te vediamo. A pessoa vai falar, nossa, como você tá diferente. É muito, muito legal isso. Aprender outro idioma, qualquer seja o idioma, eu acho que é muito, muito interessante. Muito bom, professor. Realmente, assim, muito obrigada. Grazie. Nós vamos anunciar... Prego é o de nada. Prego. Olha que legal. Esse aí foi fácil, hein? Prego. Não é prego e martelo, hein? Mas está escrito do mesmo jeito. Olha só, e o pessoal gostou, tá empolgado, já querem saber quando será a próxima live. Nós vamos anunciar, a gente sempre anuncia a programação aqui no feed. Aproveita para se inscrever no curso do professor Filipe, que a gente manda a programação para vocês por e-mail, tá? O curso está em www.rpead.com.br, identificado como italiano básico. O pessoal está perguntando, professor, o pessoal gostou dessa aula, hein? Como é que se fala boa noite? Então, boa noite, sempre no sentido de despedida, a gente usa aquela palavra, arrivederci, no sentido de despedida. Okay. Boa noite, quando encontro uma pessoa, é buonasera. 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 Eu tenho uma amiga aqui brasileira que ela me disse... Filipe, eu aprendi só uma palavra, porque durante a Copa aqui no Brasil, ou durante a Copa na Alemanha, tinha um jogador, durante a Copa no Brasil, peço desculpa, tinha um ex-jogador da seleção italiana, que era o Cannavaro, Fabio Cannavaro, que ele apresentava um programa aqui na TV, um programa esportivo, não lembro em qual rede, qual era a rede, e como ele é muito, as mulheres gostam muito dele, que falam que ele é muito bonito. Aí ele, quando começava o programa aqui no Brasil, ele falava buonasera. Então essa minha amiga falou, nossa, Filipe, eu fiquei apaixonada por aquele homem só de escutar buonasera.
Buonasera. Mas como o professor Filipe disse, gente, é um boa noite que serve para quando a gente está se encontrando, né? Porque realmente quando a gente está se despedindo, são essas outras expressões que ele já falou pra gente. Arrivederci. Arrivederci. Acertei? Arrivederci, sim. Arrivederci, né? Uhum, sim. Arrivederci, que é o formal. Muito bom, muito bom. E nós teremos outras oportunidades para aprender o italiano com o professor Filipe Ferrari aqui na Rede Pedagógica. Mais uma vez, professor, muito obrigada, grazie. Foi muito interessante tê-lo aqui conosco, viu? Nós somos realmente muito gratos por você disponibilizar esse tempo para compartilhar conosco a sua história e também todo o seu conhecimento em relação à língua italiana. Eu vou deixar a palavra com você para que você possa se despedir do pessoal. Infelizmente, o nosso tempo está terminando, mas como eu disse, nós teremos outras oportunidades. Então, eu agradeço muito a toda a rede pedagógica pela oportunidade, agradeço a todas as pessoas que participaram, acompanharam essa live, e espero revê-los muito cedo, né? Não muito tarde. Até mais, então, pessoal. Obrigada. Pode terminar, professor. Sim, não, é o mais cedo possível, né? Estamos aqui, como já falou, eu agora, nessas próximas semanas, começarei a disponibilizar os primeiros vídeos, as primeiras vídeos aulas, então estamos aqui, depois de qualquer dúvida. Ótimo! Quem tiver alguma dúvida também em relação à inscrição e ao próprio curso, pode entrar em contato aqui com a Rede Pedagógica. Estou deixando também nos comentários e essa live vai ficar gravada para você que chegou depois, para poder assisti-la desde o começo. Você também pode indicar essa live para os seus amigos, clicando no aviãozinho e recomendando essa transmissão para todo mundo que você segue, para todo mundo que faz parte aí da sua rede de relacionamentos no Instagram. Até a próxima, professor. Tchau. Obrigado. Tchau, alla prossima. A presto. Alla prossima. A presto. Tchau.